Então vamos lá, ó. Nessa aula eu vou ensinar como você pode calcular a raiz quadrada rapidamente. Então todos esses números aqui, ó, são quadrados perfeitos, ou seja, isso aqui se trata de raiz quadrada exata, beleza? Então olha só, qual é a raiz quadrada de 256? Então a gente já tem que ter em mente, né, os quadrados dos números de 1 a 9. E saber que 10, saber que 10 ao quadrado é o que? 10 vezes 10, que vale 100. 20 ao quadrado é o que? 20 vezes 20, que dá 400. 30 ao quadrado é 30 vezes 30, que dá 900. 40 ao quadrado é o que? 40 vezes 40, 4 vezes 4 dá 16. Então 40 vezes 40 dá 1.600. 50 ao quadrado é o que? 5 vezes 5 dá 25. Então logo 50 ao quadrado dá 2.500. 60 ao quadrado, ó, 6 vezes 6, 36. Então logo 60 ao quadrado é 3.600. E assim sucessivamente, beleza? Então olha só, qual é a raiz quadrada de 256? Você observa que 256 está entre 100 e 400. Logo, a raiz quadrada de 256 é um número entre 10 e 20. Agora observe, ó, queremos um número natural que quando elevado ao quadrado dê 256, ou seja, que termina em 6. Então olha só, como esse número é um número entre 10 e 20, então esse número pode ser 11? Não. Por quê? Porque quando você fizer 11 vezes 11, olha o que vai acontecer. Você vai fazer o que aqui, ó? Você vai fazer 1 vezes 1, que dá 1. Ou seja, um número que termina em 1 multiplicado pelo número que termina em 1, o resultado termina em 1. Pode ser 12? Então, se fosse o 12, quando você fizer, ó, 12 vezes 12, o que é que vai acontecer aqui, ó? Você vai fazer o quê, ó? 2 vezes 2, 4. Ou seja, um número que termina em 2 multiplicado por outro número que termina em 2, o resultado vai terminar em 4. Pode ser o 13? Se for o 13, quando a gente fizer 13 vezes 13, 3 vezes 3, 9. O resultado termina em 9. Queremos que o resultado termine em 6. Então, quando você observar aqui, ó, você vai ver então que para terminar em 6, ó, o número tem que terminar em 4 ou em 6. Logo, a raiz quadrada de 256 vai ser ou 14 ou 16. Ou 16. Porque quando você fizer, ó, 14 vezes 14, o que vai acontecer aqui? Você vai fazer, ó, 4 vezes 4, 16. Então vai terminar em 6. Se você fizer 16 vezes 16, quando você fizer aqui, ó, 6 vezes 6, 36, vai terminar em 6. Então, se você pega um número que termina em 6 e multiplica por outro que termina em 6, o resultado termina em 6. A mesma coisa se você pegar um número que termina em 4 e multiplica por outro que termina em 4, o resultado também termina em 6. Então, logo você vai testar, porque a raiz vai ser ou 14 ou 16. E como vai ser 14 ou 16, você só vai fazer uma conta. Ou seja, se você testar o 14 e não for, é o 16. Se você testar o 16 e não for, é o 14, beleza? Então, quando você testar, você vai observar que a raiz quadrada de 256 é 16. Então, 16 é a resposta correta. Então, vamos para a letra B aqui, ó. Vamos para a letra B. Qual é a raiz quadrada de 729? Observe, 729 está entre 400 e 900, ou seja, é menor do que 900 e é maior do que 400. Então, a raiz de 729 está entre 20 e 30. Então, vai ser o quê? Observe aqui, ó. Como termina em 9, então vai ser ou 23 ou 27. Ou 23 ou 27. Então, vai ser ou 23 ou 27. Porque se é 23, termina em 3. Quando você fizer, por exemplo, ó, 23 vezes 23, ó, então aqui você faz, ó, 3 vezes 3, 9. Ou seja, um número que termina em 3 multiplicado por outro que termina em 3, o resultado termina em 9. A mesma coisa se fosse 27 vezes 27.
Então, número que termina em 7 multiplicado por outro número que termina em 7, ó, quando você fizer 7 vezes 7, o resultado também vai terminar em 9. Então, a raiz quadrada de 729 ou é 23 ou é 27. E aí você vai descobrir que a raiz quadrada de 729 é 27. Então, a resposta correta, 27. E qual é a raiz quadrada de 1156? Observe, 1156 é menor do que 1600. Então, logo, a raiz quadrada está entre 30 e 40. Então, vai ser o quê? Como termina em 6, vai ser ou 34, ou 34, ou 36, ou 36. E aí você vai descobrir que a resposta correta é 34. 34. Qual é a raiz quadrada de 1764? Observe que 1764 é menor do que 2500 e é maior do que 1600. Então vai ser ou 40, como aqui termina em 4, então vai ser ou 42, ou 42, ou 42, ou como termina em 4, ó, então vai ser ou 42 ou 48, ou 48. Quando você testar, você vai descobrir que a resposta correta é 42. 42. Qual é a raiz quadrada de 5.625? 5.625. Essa é a mais fácil. Por quê? Porque só tem uma opção que quando você eleva ao quadrado termina em 5. Beleza? Então a gente já sabe que a raiz quadrada de 5.625 termina em 5. Então observe, até aqui a gente chegou nos 3.600. Então vamos continuar. Se a gente pegar 70, 70 ao quadrado, 70 ao quadrado, vai dar o quê? 7 vezes 7, 7 vezes 7 vai dar 49. Então, logo, 70 ao quadrado é 4.900. E 80 ao quadrado vai ser o quê? 8 vezes 8, 64. Então, logo, 80 ao quadrado vai ser 6.400. Como aqui é 5.625, ou seja, é menor do que 6.400 e é maior do que 4.900. Logo, a raiz quadrada de 5.625 está entre 70 e 80. Como 5.625 termina em 5, então a raiz quadrada de 5.625 é 75. Só tem uma opção, 75. Beleza?